Opa, você tá bom? Nick aqui de novo. Pergunta de hoje pra você é: e se alguém mente pra você? O que você faz? Como você lida com essa informação de que alguém tenha mentido para você? Eu acho que não houve alguém nessa terra que de algum jeito não tenha sofrido isso, né? Alguém ter passado por sua vida e não ter mentindo, né? Ter sofrido uma mentira, né? Todo mundo de algum jeito passa por isso. Agora, como que a gente pode classificar essas mentiras? Né? É uma mentirinha pequenininha, igual a gente vê quando a gente faz com algumas crianças, né? Com nossos filhos. De vez em quando você não quer magoar e você acaba omitindo ou fazendo uma pequena mentirinha, ou você substitui um ponto de divisão sobre alguma coisa para que não gere uma intriga, não gere um problema. Aquela percepção de pai, né? Mas quando você vai se tornando criança, uma criança maior, você deixa de ser bebê, uma criança, você vai se tornando uma criança, aquilo que de algum jeito para você parece verdade, e aí quando você rompe com aquilo, você descobre que é uma mentira, é um impacto, né? Eu me lembro que eu tive uma infância, posso assim dizer, muito saudável de algum jeito. Os meus pais, eu acho que me preservaram bastante. Eu sou da década de 80, então eu só fui descobrir que Papai Noel não existia com uns 12 anos, 11, 12 anos. Porque minha prima acabou me contando. E pra mim foi uma surpresa, né? Eu já até tinha uma noção que existia essa mentira, né? Porque eu me lembro que eu tinha uma bicicleta e o meu pai, ele guardou essa bicicleta naquela época. O meu presente de Natal seria a bicicleta, e eu tinha pedido e ainda não tinha chegado o Natal. E aí tinha numa parte da minha casa tinha uma cortina, e eu fui ver o que tinha atrás daquela cortina, tinha a bicicleta que eu ia ganhar. Eu falei, peraí, então Papai Noel não existe? E aí depois eu tive a confirmação com a minha prima falando, olha, isso aí não existe. Ela já era um pouquinho mais velha que eu, devia ter uns 13, 14 anos, alguma coisa do gênero. E aquilo foi uma grande decepção. Ao mesmo tempo, eu reparei, nossa, eu notei que o meu pai de algum jeito estava tentando, meu pai e minha mãe estavam de algum jeito tentando fazer um bem para mim, né? Tentar manter aquela imagem guardada, né, que a gente tem na nossa infância. Mas a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, e aí você passa a ser um jovem, e aí você começa a perceber que algumas pessoas, quando elas falam com você alguma coisa, não necessariamente aquilo ali é verdade. E aí você começa a se perguntar, bem levemente, por que essa pessoa está mentindo para mim? Só que aí você vai se tornando adulto, essa percepção ela fica um pouco mais ranzinza, e só surge então o que a gente chama de julgo, né? O que Jesus pede para nós não fazermos, acaba que enquanto adultos muitas vezes a gente acaba fazendo, que é julgar o outro, e sob diversos méritos, né? É uma coisa que nós temos sempre que estar atentos a não fazer esse julgar. Você pode discernir, entender a partir das observações que você teve. Agora julgar, falar o porquê que aquele indivíduo fez isso, é muito difícil você poder fazer isso, porque você não é aquele que se chama Deus, ou seja, você não conhece todas as circunstâncias para entender como um indivíduo se comporta e quais serão suas ações. Então você julgar, entender, você falar o porquê que ele fez algo é muito difícil. Você teria que se colocar no aspecto de Deus, por isso que eu acho que essa posição de um juiz é bem complicada. Porque quando, através desse olhar materialista e positivista, um indivíduo toma a posição de um Deus e muitas vezes está decidindo a vida de alguém sem talvez aquele alguém ter cometido o ato que falaram que ele cometeu. E isso é muito complicado no nosso mundo. Mas isso está tudo relacionado à ideia da mentira. Porque como você lida com alguém que mentiu para você, sabendo que a sua percepção sobre mentira, ela mudou ao longo do tempo. Então,
Uma mentira que, por exemplo, quando eu contei em relação ao meu pai, que não me falou sobre a bicicleta que eu ganharia no Natal, quando eu me dei conta daquilo, inicialmente eu fiquei triste porque o Papai Noel não existia. Ao mesmo tempo eu falei, cara, ele está tentando guardar algo para me fazer ser feliz. Na cabeça do meu pai, aquilo me fazia ser feliz. Então foi uma mentira boa? Porque tem gente que fala assim, não, existem mentiras boas, existem mentiras ruins. E aí eu lhe pergunto, nesse momento foi uma mentira boa? Depende. Depende como você lida com isso. Hoje existem diversas pessoas que não conseguem ter uma percepção, como falei sobre uma experiência que eu acabei vivendo. Eu era muito novo, então devia ter que por volta de 12 anos quando isso aconteceu. E eu consegui analisar a beleza na ação do meu pai, quando ele escondeu para mim que o Papai Noel não existia. Ele estava tentando de algum jeito cuidar de mim, para que eu não me magoasse. Agora tem gente que é adulto e não consegue ter essa percepção que eu tive enquanto criança. Tem adulto que não consegue lidar com circunstâncias tão díspares, fazendo com que... Por que aquela pessoa lhe disse algo que hoje você enquadra como uma mentira? E se aquilo ali foi bom ou não foi bom para você? Ou seja, se é uma mentira boa ou se é uma mentira ruim? Por que aquela pessoa agiu daquele jeito? Então, quando uma pessoa ela mente para você, você nunca pode desconsiderar um indivíduo que está mentindo. Porque quando alguém mente, é quando aquela mensagem está adulterada de alguma forma. Mas por que aquele indivíduo que foi o mensageiro fez isso? Fez para o seu bem ou fez para o seu mal? É uma análise que você tem que fazer. E aí vai depender da circunstância, né, que você está vivendo, sobre o assunto que você está vivendo. E quando isso acontece, como que você lida com esse indivíduo? Porque a mentira está ali. Quando você descobre que ela não é verdade, ela é uma mentira, uma ilusão. Mas espera aí. Se ela já foi contada, essa mentira, e você já entendeu que aquilo é uma mentira, aquele que transportou essa mensagem, ou seja, o mensageiro, como você tem que lidar com ele ao longo do tempo? Da mesma forma como você lidava antes? Porque se ele foi o emissor de uma mentira, qual deve ser a sua ação? Ele foi uma pessoa que agiu para o seu bem, contando essa mensagem falaciosa? Ou não, ele foi mal? Bom, em ambos os casos, eu acho que se aplica uma coisa que a gente chama perdão. Perdonare, que seria se doar por completo. Como assim se doar por completo? Se aquela pessoa de algum jeito mentiu para você, não guarda mágoa. Se aquilo ali fez algum mal, não guarda mágoa. Uma má água. Lembra que você de algum jeito você tem uma composição corporal com a água. E uma má água no seu corpo. Então, um mau fluxo dentro do seu corpo. Uma mágoa. Não tenha mágoa desse indivíduo. Perdoa. Se doa por completo. Quando você se doa por completo, tal como Jesus fez, de algum jeito você não vai ficar preso àquele indivíduo que acabou mentindo para você, que acabou lhe trazendo uma mensagem que não era verdadeira. Agora, esse perdoar, por exemplo, quando eu soube então do meu pai nesse aspecto, imediatamente eu perdoei ele e falei, cara, obrigado. Ele não sabe disso, dessa minha percepção que eu tive enquanto criança, mas é algo que eu tô contando pra você está sabendo aqui agora, que é, cara, ele fez o melhor que ele podia pra mim. Mas e aquelas outras pessoas que no fundo mentem pra você querendo te ferrar? Porque existe, né? Ao longo da nossa vida. Se você não viveu, pô, que interessante. Porque sempre tem alguém querendo fazer isso com outro, ainda que em diversas circunstâncias, diversas formas, né? Sempre alguém tem alguma história para contar sobre alguém que tentou te ferrar. E muitas vezes, para tentar te ferrar, ela conta uma mentira. E o que você faz com esse indivíduo?
Você vai lá e você, cara, vou fazer algo, vou me vingar. Tipo novelinha das 9. É engraçado, né? A novela das 6, nessa emissora que existe aí, que eu não sei como as pessoas ainda consomem esse lixo. A novela das 6 é aquela coisa romanticazinha ou idiota. E depois, na novela das 7, uma comédia besta. E da novela das 9 é uma vingança. Sempre assim, sempre uma vingança. Mas enfim, então você aprendeu na novela que você tem que se vingar do próximo. Se é que você ainda assiste novela, espero que não. Eu já passei por esse momento horrível na minha vida. Será que você tem que se vingar mesmo? Ou será que você tem que se doar por completo? Tipo assim, cara, deixa rolar, te perdoo, segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu. Não é melhor você fazer isso? Quando você perdoa alguém, se você se dá por completo para aquele indivíduo, você não está entregando a sua vida para aquele indivíduo. Lembra que eu já comentei que você não tem uma vida, você tem um processo de vida. Porque tanto eu quanto você estamos aqui, executando esse processo de viver. Não terminamos esse processo de viver. A nossa vida se dá por completo quando nos tornamos estrelinhas, né? A gente lida com, essa é a minha vida. Não, esse é um processo de vida. Você ainda está a cada momento executando esse processo. Por isso é tão importante você entender esse fluxo, esse trabalho que você está tendo, que é viver. E se você pega parte desse viver e você envolve a uma vingança, será que você está agindo da forma coerente, de uma forma certa? Isso porque você não sabe lidar com aquele indivíduo que mentiu para você? Será que você precisa fazer isso? Se você perdoa esse indivíduo, se isso aconteceu na sua vida, você deixa a vida dele continuar, deixa ele continuar com as mazelas dele, com o erro dele, mas você acaba se tornando, nesse aspecto, livre dele. Ele não lhe pesa, e você também não passa mais a pesar para ele. Ele vai responder pelas ações dele, no momento certo, quando Deus assim o chamar. Agora, e você? Por que você tem que estar preso a ele? Quando a gente perdoa, a gente se entrega então para esse próximo. E tipo assim, cara, você tirou uma parte da minha vida. Segue o teu caminho, eu sigo o meu caminho. Eu não quero saber mais de você. E tem problema isso? Não. Mas Nick, e se eu gosto muito dessa pessoa? E se foi uma grande decepção? E se ela não fez, lembra da ideia do mensageiro? Porque quando chega a essa mensagem, existe uma mentira. Né? Essa mensagem foi mentirosa, mas existe um mensageiro que a emitiu. Mas e se ele não fez porque ele não, se aquilo aconteceu, se ele mentiu, mas ele não quis, ou se ele pensou, se ele fez isso pelo meu bem? Então é uma coisa que você vai ter que analisar. Talvez você não vai tomar essa conclusão na primeira ação que ele minta para você, mas na segunda, na terceira, aí você começa a observar o quê? Um padrão. Porque muitas vezes alguma pessoa pode mentir para você porque talvez ela seja ignorante sobre aquele assunto. Ela esteja mentindo, aí você vai lá e descobre que aquilo era uma mentira, mas talvez ela também não saiba. E aí você talvez seja o professor daquela pessoa, ou seja, você vai professar a verdade para aquela pessoa a partir do momento que você a conheceu. E olha que legal, você estaria edificando aquela pessoa. Você é um amigo daquela pessoa. Agora, e se ela de algum jeito mentiu para você, sabendo que aquilo é uma mentira, mas ela está tentando fazer pro seu próximo, está tentando fazer isso para o seu próprio bem? Cara, você vai saber disso, você vai entender todo o enredo. E aí existe a ideia do perdão e você segue. Agora, se foram mais de 2, 3 vezes, aí você vai analisar aquele padrão, você vai conversar com Deus e saber como que você vai agir com aquele indivíduo. A questão é o seu coração, ele sempre tem que estar leve. Você não vai poder agir por raiva. Porque se você agir com ira, é um vício. Não vai dar bom. E esse é um cuidado que você tem que tomar. Ou seja, saber lidar com aquela pessoa que mente para você não é tão simples quanto as pessoas falam, né? Parece, cara, essa pessoa mentiu para você, larga ela, sai de perto. Será que é exatamente desse jeito? O que você tá, quando a pessoa te fala isso, o que ela está analisando? Somente a mentira? Ela não está analisando aquela pessoa que está emitindo mentira? E qual foi a razão para que ela fizesse isso? Foi para lhe ajudar? Ou foi para lhe prejudicar? Ou é porque ela é ignorante? Ou porque ela fez isso por maldade? Lembrando que sim, existem pessoas más. Não podemos negar isso. Eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre isso.
que muitas vezes a gente perde a percepção do que é bom e do que é mal, essa confusão mental humana desse século, onde as pessoas muitas vezes esquecem que existe maldade. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, gostaria de saber seu comentário. Eu estou com uma proposta aqui que é, se você tiver algum assunto em que eu pudesse dar um pitaco, na realidade dar uma percepção diferenciada, você comenta aqui embaixo que eu tô pensando em criar alguma playlist em relação a isso. Vamos ver se isso vai dar certo ou não, tá bom? Como o canal ele é novo, então eu sei que isso aí vai surgir ao longo do tempo. Mas fica aqui essa ideia, e se eu puder contribuir de algum jeito, eu acho que seria bom ajudar um irmão meu nesse aspecto, né? Sabendo que eu não vou emitir nenhuma verdade, eu sou o dono da verdade, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que as pessoas se aproximam da verdade de acordo com as suas experiências. Então, se eu posso ajudar alguém com um outro ponto de visão, seria interessante. E caminha comigo nesse canal, se você não conhece o canal. Tem uma quantidade de vídeos que você pode caminhar comigo aí durante esse evento. Tá bom? Até o próximo vídeo.